Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita, e agora eu vou desenvolver o tema da relação entre o conservadorismo e o trabalho do Mário Ferreira dos Santos. Uma relação um tanto quanto atrapalhada no meu entendimento. Que eu tinha falado no vídeo anterior que eu ia desenvolver esse tema, mas acabou não dando. Porque senão o vídeo ia ficar muito longo e desorganizado, mais do que já é normalmente. Então, primeira coisa que eu teria que registrar que eu vejo muitas citações do Mário Ferreira por conservadores, e o exemplo mais claro é do livro Bandidolatria e Democídio. Não que eles sejam abertamente conservadores nem nada, mas é um livro usado como referência para o conservadorismo, que as ideias são compatíveis com o conservadorismo. Então eles citam muitas frases do Mário Ferreira do livro Filosofia da Crise e do Invasão Vertical dos Bárbaros. E aí, eu até estava falando com um amigo meu que o Filosofia da Crise eu não li, eu só li mais ou menos a ideia, que é uma análise do processo de desenvolvimento das civilizações e como a civilização chega no ápice, e que eu já tinha lido um pouco e tinha ouvido palestra do Mário em outros livros, temas mais ou menos assim, eu ouvido palestra do Mário sobre isso, e eu acredito que seja uma coisa relacionada a isso, que eu já tinha falado do uso da metafísica e da abordagem metafísica como interpretação dos fenômenos políticos e históricos que o Mário aplicava, e com isso existe a analogia, que eu também não sei se é adequado ou não, esse é um dos problemas da filosofia política dele, até que ponto isso é adequado, a analogia do ser, do estudo do ser, do estudo ontológico dos entes e o que acontece na sociedade, que eu acho que segue uma dinâmica diferente, por causa do contingencialismo. Porque quando você observa, primeiro que eu não estou dizendo que a abordagem metafísica é inadequada, eu acho que a abordagem metafísica é a mais adequada para a política e sociologia e tudo mais. Por quê? Porque esses fenômenos, por serem fenômenos que levam em conta a liberdade humana na forma como eles se desenvolvem, eles demandam uma forma de discurso que seja maleável o suficiente para abarcar tanta loucura que existe na cabeça do ser humano, que é uma coisa que o discurso lógico e a ideia cientificista de você pegar as informações do dado material bruto e articular aquelas informações matematicamente, matematizar os registros sobre aquelas informações para criar estatísticas e afirmações científicas, sei lá, não é esse método é muito bom para física, química, biologia, tanto que o desenvolvimento tecnológico, que de certa forma é atrelado ao científico, né, pelo que eu vejo o pessoal comentando aí, não deve servir para legitimar o uso do método científico nas ciências humanas, porque as ciências humanas trabalham com valores e com a arbitrariedade humana, com a loucura, até que ponto que pode chegar a liberdade de consciência do ser humano. O ser humano pode conceber as coisas mais loucas, mais absurdas. E o discurso científico não lidar com, vamos dizer, não lida com essa, não tem a capacidade de lidar com esses entes ficcionais da loucura aí da cabeça do ser humano. Ele trabalha com uma interpretação dos registros dos fenômenos observáveis e mensuráveis fisicamente. Então, é uma dinâmica diferente. Então, você fala, porque a sociedade, depois que desenvolveu a ciência moderna, cresceu muito, teve muito progresso tecnológico, econômico, então esse mesmo método tem que ser usado para falar sobre história. Não. E esse que é o grande problema, é o paradoxo da modernidade, porque se você for ver o discurso científico, ele é perfeito para física, química, para engenharia, mas como que você vai adaptar essa metodologia científica para definir os valores? E aí a pessoa pode falar, não, eu só quero trabalhar, ganhar dinheiro, estudar engenharia,
física, sei lá, isso aí, negócio de filosofia, especulação filosófica, isso é tudo uma palhaçada, eu não me interesso por isso. Aí beleza, eu falo, ok, você não se interessa, mas aí porque você não se interessa, você vai dizer que isso não tem importância? Então, o parâmetro para dizer se uma coisa tem importância ou não é o que você se interessa? Então é uma coisa esquisita. E qual que é a importância da filosofia e dessa especulação aí que parece uma maluquice para a questão dos valores? A importância é o seguinte, por que é errado matar uma pessoa? Por que é errado realizar um genocídio? Qual que é a resposta que você vai dar para isso? Pela ciência, pelo hábito, vamos dizer, técnica científica de mensurar análises materiais e depois ver as estatísticas, ver a matematização daquilo. Por esse método, como que você pode dizer que a vida humana vale alguma coisa? Não tem como, porque essa é uma discussão relacionada a valores. E o único tipo de discurso e de abordagem intelectual que permite que você se debruce sobre o fundamento último dos valores e desenvolva algum raciocínio a partir dali é o discurso metafísico, tal como ele foi desenvolvido na metafísica medieval e no Platão e Aristóteles. É aí que está o problema. Qual que é a conclusão disso aí? Eu acho que o que o Mário Ferreira inicia para ter abordagem sobre os fenômenos políticos e sociais é o certo, é a abordagem certa. Porém, as consequências que ele dá para isso, nem sempre, como o exemplo que eu citei no vídeo anterior sobre o Estado, que o Mário Ferreira diz que o Estado sempre vai ser tirânico, autoritário, vai ser uma merda, a não ser que ele encontre outros meios na sociedade para limitar o poder do Estado. Aí tá, beleza. E esse raciocínio em si pode ser até tomado como certo, mas a partir daí a conclusão de que a única realização de projeto político possível para gerar um bem-estar na sociedade fosse o anarcossocialismo libertário, como ele defende, porque ele tem uma consistência ontológica na visão dele, eu acho que é contestável e eu acho que entra em cena aquilo que eu tinha falado sobre a diferença entre a abordagem e as conclusões na obra do Mário. Eu acho que a abordagem dele está certa, só que o próprio Mário fala que, como nos dizeres do Olavo, a metafísica é um estudo da possibilidade universal, o próprio Mário fala que o método dele não busca, vamos dizer, criar uma única solução pronta para todos os problemas. Ele busca, por isso que é o negócio da década dialética, é a dialética em 10 etapas que vai sondar todas as possibilidades de desenvolvimento é, de um certo problema, todas as formas possíveis de você encarar um problema. Então, só a partir daí você vê que se o Mário propunha uma fundamentação metafísica do anarquismo, sei lá, pelo fato dele próprio explicitar que a filosofia dele é uma sondagem das possibilidades universais, você vê que essa proposta dele, na verdade, é uma possibilidade que não é a única possível para o fundamento metafísico que ele dá na análise de temas sociais. Então, ele próprio, apesar dele poder eventualmente levantar a bandeira do anarquismo, pela consistência da metafísica dele e pelo fato de ser um estudo das possibilidades, você vê que não tem nada na filosofia dele que impeça ele de desenvolver a metafísica para outro lado, para defender outra proposta política. Então, levando tudo isso em conta, qual que é a forma de você avaliar a melhor proposta política? Não precisa jogar fora o método, a fundamentação metafísica. Como eu falei, a fundamentação metafísica se aplica em quase tudo, uma referência filosófica infinitamente mais ampla do que filosofia contemporânea da ciência ou as filosofias modernas contemporâneas em geral, mas, tipo, é uma dinâmica diferente de fenômenos sociais, porque você pode criar uma teoria perfeita, só que devido a, por exemplo, sei lá, o anarquismo do Proudhon, o Mário pode ter desenvolvido uma defesa perfeita ontológica dessa teoria, dizendo que qualquer outra teoria tem uma contradição interna que vai dar merda. Só o anarquismo, que ele não fez isso, né? Eu acho, minha interpretação é que ele desenvolveu um potencial
desenvolveu uma possibilidade da filosofia, da metafísica dele para defender o socialismo libertário, tudo mais, mas poderia desenvolver para defender outro. Mas supondo que ele dissesse que a única possível é o anarquismo do Proudhon, poderia acontecer de que, apesar dessa proposta política ser aquela que tem a única que tem a consistência filosófica interna, poderia acontecer de na prática aquilo não funcionar. Por quê? Porque não existe uma correlação, essa correlação muitas vezes faz sentido, como no caso do Estado. Existe uma tendência para o poder do Estado ser arbitrário, ser autoritário e tudo mais, mas não quer dizer que pelo fato do ente estar sempre em expansão e o Estado ser um ente, o Estado está sempre em expansão, é impossível criar um Estado saudável. Então essa correlação entre a análise ontológica e metafísica que o Mário Ferreira faz no começo, nas bases da filosofia dele, e os fenômenos sociais, como ele usa isso para interpretar a política, não necessariamente está certo. Às vezes, para interpretar a política, é melhor você analisar o que está acontecendo naquela sociedade de forma que não tem explicação racional, mesmo que não tenha. Então, tipo, sei lá, o Japão é uma monarquia, a Inglaterra é uma monarquia, e, porra, ontologicamente, logicamente, não faz sentido defender um regime monarquista, porque não faz sentido um ser humano chegar lá no poder sem ter nada, sem ter nenhum motivo, só porque ele nasceu numa família real, coisa. Não faz sentido isso. Mas, mesmo não fazendo sentido, esses países são prósperos. Então, o que você pode deduzir? Que, de alguma forma, existe algum elemento na monarquia, naquela sociedade, que foi bom, permitiu as sociedades se desenvolverem de forma próspera, ou pelo menos não atrapalhou. Então, é mais razoável você dizer que a monarquia é saudável e é melhor você manter a monarquia do que você tirar, nesses casos. Então, tem como você... eu acho que, na verdade, isso é um parâmetro até melhor, porque como o ser humano a arbitrariedade do ser humano é ilimitada e ela é inapreensível no nível macro, não dá para você saber qual é a maluquice que todos os seres humanos daquela sociedade vão pensar. Então, tipo, não dá para você ter uma noção 100% correta de como que aquela estrutura da sociedade vai controlar o arbítrio e controlar as maluquices de todo mundo. Você não sabe como todo mundo vai reagir a uma proposta de organização política. Então pode ser que uma proposta de organização política no papel seja perfeita, mas quando você vai aplicar, por um motivo ou outro, as pessoas boicotam aquilo e façam aquilo dar errado. E por outro lado, pode ser que uma proposta política que não tem coerência interna, que seja uma coisa que não faz sentido nenhum como o monarquismo. Eu não estou aqui levantando bandeira do monarquia, dizendo que sempre a monarquia é melhor, não é nada disso. Eu estou dizendo que em determinadas circunstâncias, de determinadas sociedades, pode ser que uma organização monárquica seja mais eficiente que uma organização que tenha um fundamento intelectual, lógico, ontológico perfeito. Por quê? Por quê? Porque o ser humano é livre e tem arbitrariedade para mudar as suas ações do jeito que ele quiser, de uma forma que não tem como a gente prever. Então, o ser humano pode muito bem pegar e mesmo vivendo em um regime com plena coerência lógica da sua estrutura, plena justificativa do seu proposta política, mesmo assim o ser humano vai criar alguma forma de boicotar aquilo, vai ter uma ideia de fazer alguma coisa que tudo não vai dar certo, e de repente, se fosse uma monarquia, ele não ia ter essa ideia. E para você avaliar isso para milhares de pessoas, milhões de pessoas, não tem como a partir de uma abordagem limitada intelectualmente. Toda abordagem intelectual vai ser limitada para ver isso. Então, por isso que nesses casos o conservadorismo, eu acredito que seja até melhor, até uma análise melhor do que a especulação metafísica sobre o que seria melhor, o melhor governo e tal. O que, apesar de uma coisa não anular a outra, elas poderiam serem complementares. Então é aí que eu acho que a filosofia do Mário não dialoga necessariamente com o conservadorismo, mas pode dialogar na medida em que é possível você identificar valores que são fixos e que vão sempre ter que existir na sociedade, independente da organização que ela tenha. E esses valores podem ser acessados pela metodologia da metafísica.
Por exemplo, o valor do bem, o valor do maior bem possível para as pessoas, que aí é outra discussão que eu defendo, que você tem que dar uma leitura metafísica para o princípio utilitário, que ninguém gosta dessa ideia. Mas, enfim, tem certos valores fixos que vão orientar qualquer sociedade, por mais irracionalista, por mais que você não queira nenhum parâmetro abstrato de sociedade, baseado no Edmund Burke, sempre vai ter algum valor, sempre vai ter o valor do bem. Ninguém vai ser contra o valor do bem. Então sempre vai ter algum valor abstrato. Então, ao mesmo tempo, uma análise política pode usar a metafísica para fundamentar esses valores abstratos que sempre vão ser necessários, e ao mesmo tempo essa análise pode legitimar o hábito e, de certa forma, uma certa irracionalidade na organização social como um parâmetro, o último parâmetro para você legitimar se uma coisa dá certo ou não. Por exemplo, você pode usar uma abordagem mais abstracionista, mais não racionalista, só que busca uma fundamentação racional para legitimar um regime político e, ao mesmo tempo, ser racional em outras partes. Você pode dizer, não, o bem é um valor que tem que ser buscado sempre, em qualquer organização social. E essa fundamentação do valor do bem, da necessidade do valor do bem, é metafísica. Mas, ao mesmo tempo, a monarquia japonesa, por exemplo, não faz sentido ontologicamente, racionalmente, não faz sentido o povo ter tanto respeito assim por uma pessoa só porque ela nasceu em determinada família, mas é assim que funciona. E esse funcionamento da sociedade permite o alcance do bem. Então, ao mesmo tempo, você usa uma via racional, abstracionista, para definir a importância do bem, e ao mesmo tempo você usa uma via mais irracional e baseada no hábito, nos costumes, para dizer que, não sei porquê, apesar de não fazer sentido, o hábito prova que essas instituições aí que não fazem sentido proporcionaram uma situação que é convergente com o ideal do bem. Então é possível você articular as duas coisas, você usar a importância do hábito e, de certa forma, da irracionalidade, ao mesmo tempo que a importância de uma consistência metafísica dos valores e, de certa forma, de uma estrutura política e tal. Então, o que eu digo é que, assim, a obra do Mário, ele não desenvolve conservadorismo. Eu acho que os conservadores usarem a obra do Mário sem ter consciência desses paradoxos, desses problemas, é uma situação ruim, uma situação desagradável, porque eles deveriam, no mínimo, refletir minimamente. Porra, o cara era anarquista e eu sou conservador, eu estou usando ele como referência. Eles deviam, pelo menos, ter um estranhamento em relação a isso, e a galera não tem. A galera nem sabe, às vezes, que o Mário era anarquista e cita ele. Então, eu não estou dizendo que é o caso dos promotores que escreveram Bandidolatria. Eu admirei muito esse livro, eu achei o trabalho deles fantástico, mas o fato é que eles citaram o Mário Ferreira só os livros, até porque esses livros foram alguns dos únicos que foram editados tiveram uma formatação melhor, mas eles só citaram o Invasão Vertical dos Bárbaros, que o Mário fala da parte da crítica cultural da filosofia dele, que tem a ver com a metafísica, tem pontos de intersecção, mas você não vai entender praticamente nada da filosofia dele a partir da invasão cultural dos bárbaros. E também cita a filosofia da crise, que tem aquela ideia da crítica cultural, mais baseada na metafísica também, mas que não é a raiz da filosofia dele também. Então, quando eu estava vendo isso, eu estava pensando, porra, é a mesma coisa que você pegar o Kant e você criticar Sonhos de um Visionário na Noite de Verão para falar da filosofia dele. O Sonhos de um Visionário é muito importante para você saber, até para você criar uma hipótese das motivações subjetivas do Kant, porque o livro que ele critica um místico sueco, que era o Emanuel Swedenborg, se eu não me engano, que ele tinha visões, que ele achava que saía do corpo e via outras dimensões, um negócio assim. E o Kant começa a criticar muito essa forma de defender que aquilo é um conhecimento legítimo. Então ele pode dizer, o cara pode ver o que ele quiser de uma realidade transcendente e tudo mais, e pode ter certeza que aquilo é verdade, só que isso não é, eu não lembro se é conhecimento ou entendimento, eu acho que isso não é conhecimento, porque ele não pode transmitir aquilo para os outros. Então o que vai definir o que é conhecimento é aquilo que pode ser verificado socialmente, porque está ligado às estruturas a priorísticas da razão humana, de que todo ser humano tem que confirmar aquele conhecimento a partir de uma relação de intersubjetividade, como o Olavo de Carvalho classifica.
denomina, aliás, e que isso está implícito no Kant. E aí o que acontece? Os sonhos do visionário da noite de verão, se você ler só aquilo, você vai entender uma parte, a motivação do Kant, mas você não vai entender como ele estrutura a revolução copernicana, a teoria do conhecimento, as categorias do conhecimento, a priorística do ser humano, você não vai entender isso. Você vai ter que, e nem a ética do imperativo categórico, você vai ter que ler a crítica da razão pura e a crítica da razão prática. Então, assim, você citar só o sonho de um visionário na noite de verão para mencionar o Kant, eu acho que é a mesma coisa que você citar só Invasão Vertical dos Bárbaros e Filosofia da Crise para falar do Mário Ferreira. Porque para você saber mesmo da filosofia dele, o base da filosofia dele, se você ler Filosofias da Afirmação e Negação, você tem até uma ideia. Mas para você desenvolver mesmo, você vai ter que ler filosofia concreta e até o Grandezas e Misérias da Logística, que eu gostei muito. Eu acredito que Filosofia Concreta dos Valores, para você realmente saber o fundamento filosófico, tem que ler esses. Então, você citar o Invasão Vertical dos Bárbaros não resolve muita coisa. Então, e se você ler o Invasão Vertical dos Bárbaros, você tem até a impressão de que o Mário é conservador, porque ele defende os valores cristãos, defende. Está dizendo que a sociedade está vivendo uma degradação por causa da Idade Moderna. Então, você pode pensar, porra, essa crítica é conservadora e tal. Mas, cara, não é bem assim. O pensamento político do Mário não é. Ele pode ser usado para fundamentar o conservadorismo, mas tem que ser feito um trabalho e toda uma interpretação. Não é assim, Mário conservador e fosse. Mas também não é incompatível. Mas tem que ser feita uma interpretação. E, além disso, o que eu percebo do problema do conservadorismo é esse viés irracionalista, que o conservadorismo burkeano é meio que uma desconfiança, né, com as estruturas abstratas, racionais que vão orientar a sociedade, que vão servir de base para estabelecimentos de uma ordem social. Você não pode acreditar nada disso, tem que acreditar no hábito. Então, eu acho que o problema disso é que isso pode gerar não necessariamente, mas pode gerar uma atitude irracionalista por parte dos conservadores e que eu acho prejudicial para o debate público, porque geralmente os conservadores perdem os debates com os libertários, principalmente com os libertários, né? Com a esquerda eles até ganham, mas com os liberais, com os libertários, os anarcocapitalistas, eles sempre perdem. E tudo bem, eles tiveram vitória eleitoral, conseguiram eleger o Bolsonaro e foi um sucesso, mas assim, eu acho que até que ponto que um movimento que não tenha sustentação intelectual vai conseguir levar adiante o poder político? Eu acho que não muito longe. E assim, o Olavo de Carvalho não se denomina conservador propriamente, não levanta bandeira de nenhuma ideologia, que quer ser um pensador livre, e isso traria problemas para ele, porque seria um compromisso. Então ele prefere não se posicionar assim abertamente, apesar de ser inegável que o impacto social das ideias do Olavo favoreceram o conservadorismo no Brasil. Independente dos conservadores seguirem, entenderem a obra do Olavo ou não, a obra dele foi uma fonte de inspiração para o conservadorismo. Então, assim, todo o movimento conservador do Brasil que eu vejo é fundamentado, assim, de criador original, realmente, é só o Olavo, que nem é propriamente levanta-bandeira do conservadorismo, mas é uma inspiração. Porque os outros teóricos, eu acho que eles têm se resumido ou a repetir as ideias do Burke ou do próprio Olavo, ou a simplesmente não confiar em nenhuma ideia e ter um ato voluntarista, valorizando muito a vontade de afirmação baseada no apelo estético e na adequação estética, como eu tinha falado no outro vídeo, para afirmar que o conservadorismo é melhor. E não tem fundamentação intelectual. Então eu acho que essa ideia do conservadorismo de negar estruturas abstratas para se impor na sociedade acaba podendo gerar um problema para os meios conservadores, porque eles não sabem debater e um grupo que não sabe defender suas ideias intelectualmente fica numa posição ruim. E devo fazer outros vídeos avaliando o mau desempenho dos conservadores nos debates, mas eu acho que assim o libertarianismo e o anarcocapitalismo são tradições que são baseadas
uma hipervalorização até da racionalidade, porque vem do iluminismo e vem até tem uma origem remota no neopositivismo. Então tem uma hipervalorização da racionalidade. Então para eles a argumentação vai ser o fundamento legítimo de tudo que eles defendem. E os conservadores estão numa situação em que eles desvalorizam a racionalidade e essa valorização do hábito, que é intrínseca à teoria do Burke, o problema é que ela tem evoluído para uma irracionalidade, que é uma recusa de realizar um processo dialético de defesa das suas ideias. Eu acho que assim, ninguém é obrigado a ser intelectual, ninguém é obrigado a ficar pesquisando um monte de coisa para defender um ideal político e defender o seu posicionamento de forma filosófica, intelectual. Muito pelo contrário, eu acho que cada pessoa tem que fazer aquilo que gosta mesmo e focar naquilo. Se é uma coisa que ela não gosta nem tem interesse, ela realmente não tem que perder tempo com aquilo. Mas eu acho que as pessoas que se propõem a ser intelectuais e a dar uma fundamentação intelectual e argumentar em favor do seu posicionamento político, não deveriam ser afetados por essa tendência que o conservadorismo acabou, mesmo que isso não seja necessariamente intrínseco ao conservadorismo, acabou se formando esse contexto em que os conservadores têm uma atitude irracionalista em relação à política. Eles preferem não debater, preferem não. Isso aí, essa sua argumentação aí faz muito sentido, tem muita lógica, mas eu prefiro confiar na minha opinião e foda-se. E sem fundamentar a sua opinião, sem pelo menos buscar fundamentar. E essa atitude eu acho que é prejudicial. E isso impede que o conservadorismo absorva a estrutura da obra do Mário que eles poderiam absorver para ter uma fundamentação intelectual filosófica melhor. E eu acho que o problema da nossa sociedade é que o conservadorismo defende pautas que são necessárias, que são importantes para todo mundo, e que ninguém mais defende, nenhum outro espectro político, nem os liberais dão essa ênfase na defesa de certas pautas que são importantes. Então o conservadorismo é importante, eu acredito, para o desenvolvimento do Brasil. E o conservadorismo é uma vertente da direita que consegue conquistar as massas. Com o discurso, principalmente eu acho, com o discurso de segurança pública, ele consegue conquistar as massas e chegar no poder. Enquanto o liberalismo, eu estava até pensando, porra, o ativismo dos libertários, dos anarcocapitalistas, com toda essa retórica, não, o Estado, se você apoia o Estado, você é gado, você é um merda, o Estado tem que acabar. Toda essa retórica pro povão parece muito artificial. Porra, o cara tá todo exaltado, todo estressado, levantando a bandeira do negócio para ele comprar um iPod mais barato, para ele ter uma vida mais confortável, ganhar mais dinheiro. Porra, isso não é uma coisa tão séria. Agora, o ativismo da esquerda é muito sério, porque o cara que entra na esquerda é porque ele é indignado com a pobreza, indignado com uma injustiça, uma coisa que ele enxerga como injustiça social, e muita gente é desonesta pra caramba e tal, mas o que motiva muita gente bem intencionada a ser ativista pela esquerda é uma coisa seríssima. E o conservadorismo também, o cara não quer ser assaltado, o cara não quer que a violência chegue nesse nível tão absurdo que chegou, e às vezes o cara conhece alguém que foi assassinado, ou houve notícias de pessoas que são assassinadas por causa da criminalidade, então ele está revoltado com a criminalidade, e por isso que o cara virou conservador. Então, por mais que o anarcocapitalismo e o libertarianismo tenham uma estrutura intelectual muito foda e muito superior ao conservadorismo e à esquerda, são ideologias que nunca vão conquistar o coração das massas, principalmente num país em desenvolvimento como o Brasil e os outros da América Latina, porque essa ideia de você comprar um iPod mais barato não é uma coisa tão apelativa para o povão. As pautas de extrema urgência são muito mais... Então eu acho importante o conservadorismo ter uma boa fundamentação, porque até se você for liberal, se você não está nem aí para as pautas dos valores e coisas, mas você quer passar a reforma da Previdência, quer assuntos mais técnicos de economia, cara, se você seguir o libertarianismo e o anarcocapitalismo, isso nunca vai dar certo. Isso não tem consistência interna, como eu pretendo demonstrar nos vídeos adiante, e além disso, mesmo que estivesse certos, eles nunca vão conquistar o coração das massas. Então, até por uma questão pragmática, seria necessário você se aliar com o conservadorismo, eu acho. Então,
proteger o conservadorismo e fazer o conservadorismo crescer e ter uma boa fundamentação, acho fundamental para quem, importante para quem tem uma visão de direita, independente de ser conservador ou liberal, e pretende colocar essa visão em prática. E então, por isso que eu acho que é importante realizar essa síntese, porque o Mário Ferreira é o grande filósofo brasileiro e a obra dele oferece instrumentos intelectuais para você acabar com todas as pretensões da esquerda de ter alguma legitimidade, e também permite que você fundamente melhore as visões da direita, como eu talvez até tenha tentado demonstrar aqui nos vídeos anteriores, que eu uso a metafísica clássica, que é a abordagem, apesar de eu não usar diretamente o Mário Ferreira, a metafísica antiga no geral é a abordagem que o Mário Ferreira se baseia. Então, eu mais ou menos bebo das mesmas fontes para defender as pautas da direita. E eu acho que isso que é o caminho mais adequado para a direita. Então é isso. Eu espero ter. Talvez eu esteja enganado, talvez eu esteja viajando, mas eu espero de qualquer forma contribuir pelo menos um pouco para essa discussão e fazer uma autocrítica da direita, como é o nome do canal, e fortalecer a direita e deixar a direita, vamos dizer, mais, espero, né, contribuir um pouco para deixar a direita mais consciente dos seus problemas internos. Muito obrigado e até a próxima.